Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar, certo? O Reino Plantae. E o tema da aula de hoje é Pteridófitos, tá bom? Bom, as pteridófitas, elas são as primeiras plantas vasculares. Então, vamos fixar logo isso aí na cabeça. Diferentemente das briófitas, as briófitas não possuem vasos, as pteridófitas já possuem. Então, nós temos as primeiras plantas que possuem vasos, certo? E isso acaba contribuindo para a adaptação dessas plantas a ambientes terrestres. Então, aqui elas estão mais adaptadas ao ambiente terrestre. Porém, não quer dizer que elas largaram de vez a utilização da água para fecundação, certo? Então, elas não possuem sementes, certo? E ainda dependem da água para a reprodução. E o seu ambiente preferencial é justamente o interior de matas e em locais sombreados, que ainda seja um pouquinho úmido. E elas podem ser plantas epífitas ou hemipífitas. Esses tipos de plantas, elas são capazes de desenvolver sobre o tronco de vegetais maiores. Então, quando a gente vê aquelas plantas do tipo trepadeira, podem ser plantas pteridófitas, que são plantas que gostam de estar juntas a outras. Bom, na sua morfologia, ela é diferente também das briófitas, certo? Elas são plantas que não têm flores e elas apresentam um corpo bem definido. Então, elas contêm raízes, caules, folhas, tudo verdadeiro, diferente das briófitas, que são rizóides, cauloides e filóides, certo? Então, aqui nós temos raízes, nós temos o caule e nós temos as folhas. O caule dessas plantas tem um diferencial, que esse caule pode ser subcutâneo. Geralmente nós vemos plantas com caule em cima da terra, certo? Aqueles caules mais lenhosos e etc. Mas esse caule ele é horizontal, ele é subcutâneo, ele está abaixo do solo, certo? Ele pode crescer abaixo do solo e em paralelo à superfície. E esse caule pode ser chamado de rizoma, certo? Nós temos também as folhas. Uma estrutura muito interessante das folhas são os folíolos. Os folíolos eles são responsáveis por dar sustentação às folhas, certo? Eles geralmente são divididos em partezinhas menores. Então, quando a gente pega a folha e tem outras divisões nelas, aquilo são os folíolos, tá bom? Outra coisa muito interessante nessas plantas, na sua morfologia, é que as plantas mais jovens, geralmente, elas vão crescer de forma enrolada, como se fossem cachinhos. E essa forma é chamada de báculos. Então, a gente vê aqui embaixo novas folhinhas crescendo e são chamadas de báculos, essa forma enrolada. E nos folíolos a gente tem estruturas muito interessantes. São as estruturas chamadas de esporângios. Quando a gente pega uma folha de uma planta, uma samambaia, por exemplo, e a gente vira essa samambaia do avesso, pega essa folha e vira, a gente vê vários pontinhos amarelos. E esses pontinhos amarelos, eles são chamados de soros, certo? E nesses soros contém os esporângios, que são as estruturas que produzem esporos. Quando a gente lembra da aula passada, nós relembramos que os esporângios produzem esporos, e os esporos são produzidos através de divisões meióticas. Esses esporos eles vão ajudar na formação de um novo indivíduo, certo? Bom, como a gente sabe, essas plantas agora elas já têm vasos, então temos vasos condutores de seiva, e os vasos que conduzem a seiva bruta, certo? Que é aquela seiva de água e minerais, são chamados de xilema, ou vasos lenhosos ou lenho. E o sentido desse vaso de transporte é do solo à planta, ou seja, de baixo para cima. Então, quando a gente vê um vaso que pega as águas e os nutrientes de baixo para cima, é um vaso xilema, de seiva bruta, ou seja, está pegando os nutrientes do solo, da terra, certo? Já os vasos que vão conduzir a seiva elaborada é chamado de floema. Esse vaso chamado de floema, ele é composto de estruturas de compostos orgânicos, que são produzidos pela fotossíntese, certo? Enquanto um é de compostos inorgânicos, o xilema, que é água e sais minerais, o outro é de compostos orgânicos, que são produzidos pela fotossíntese, que eles vêm de cima para baixo. São chamados de floema ou de vasos liberianos, certo?
E aí, uma outra estrutura que nós temos na planta para que ela consiga se sobreviver mais ao ambiente terrestre são as cutículas. A cutícula é como se fosse a pele que nós temos. Ela impede a perda excessiva de água, certo, pela planta. Então a planta ela consegue reter um pouco mais de água. E agora nós vamos ver a classificação dessas plantas. Nós temos os tipos licófitos, que são representados por 3 famílias, que é a Lycopodiaceae, a Selaginellacea e a Isoetaceae, que são plantas, né, mais aquáticas, podem ser também terrestres, certo? E que estão ainda sobrevivendo ao meio. Nós temos a Psilophyta, que é considerada a mais simples e primitiva das pteridófitas, certo? Elas não possuem raízes ou folhas, é basicamente só um caule verde e fotossintetizante. E o sistema de fixação dela é justamente pela rizoma e pelo rizoide. Então, como a gente pode ver, não tem nada de extraordinário nessa planta, é como se fosse um caulezinho. E nós temos a Chinefrita, que é a única família, né, conhecida como as cavalinhas, que possuem raízes adventícias, certo? E junto ao caulezinho dela do rizoma subterrâneo, nós temos um caule aéreo. Então, ela tem um rizoma aqui embaixo e tem esse caule aéreo também, que é uma sustentação para a planta, certo? E a pterófita, que nessa divisão estão as samambaias e as avencas, que são as plantas mais conhecidas dentre as pteridófitas, certo? São cerca de 11.000 espécies, com diversa morfologia e habitat. E agora nós vamos ver o ciclo reprodutivo dessas plantas, que é haplodiplobionte. Mais à frente a gente vai entender por que é haplodiplobionte. Bom, essas plantas elas têm a reprodução assexuada, ou seja, nós temos a questão de não ter variabilidade genética e diferenciação entre essas plantas, como a gente viu nas briófitas, certo? Elas podem se produzir através do brotamento, que quando surgem brotinhos nessa planta, certo? Que surgem espaçadamente do rizoma da planta mãe e são chamadas de estolos. E aí vai ocorrer a fragmentação dessa região entre os brotos, originando indivíduos isolados, mas que possuem a mesma carga genética da planta original. Nós não temos variabilidade genética na reprodução assexuada. Já na reprodução assexuada, a gente já vai ter essa variabilidade genética e o ciclo de vida dessa planta é homosporado. Esse ciclo de vida homosporado quer dizer que eu tenho uma única planta, certo? Que ela tem os órgãos femininos, a estrutura feminina e a estrutura masculina na sua única planta, tá bom? Então, esse ciclo das pteridófitas apresenta alternância de fases entre esporófito e gametófito, ou seja, entre uma fase diploide e uma fase haploide, certo? Então, nós temos indivíduos com carga genética 2N e N. Como eu falei, a gente tem um esporófito maduro, ou seja, uma pteridófita madura, uma planta já grande. E atrás dessas folhas a gente tem os soros, certo? Vocês lembram que nós temos os soros. Tá aqui os pontinhos amarelos. E esses soros têm estruturas chamadas de esporângios. E estes esporângios, eles são formados por vários esporos, certo? Eles produzem esporos. E esses esporos, eles possuem uma carga genética N. Então, quando a gente fala de folha, de soro e de esporângio, nós estamos falando de uma geração diploide, de uma geração 2N. Para produzir esses esporos, tem que ter uma divisão meiótica, certo? E aí nós temos os esporos N. A mesma coisa das briófitas, os esporos são estruturas N. E esses esporos, ao serem liberados no meio, eles vão germinar e vão originar um gametófitozinho jovem, como se fosse uma mini planta, certo? Nós temos aqui um gametófito jovem que cresceu, se desenvolveu, certo? E esse gametófito, ele geralmente é uma plantinha menor e uma diferença é que ele é em forma de coração. Então, a gente está vendo aqui, esse gametófito se desenvolveu um pouquinho e se formou nessa planta em forma de coração. E ele pode ser chamado de prótalo, certo? Prótalo. E esse gametófito jovem, esse prótalo, ele acaba se fixando no solo por meio dessas rizóides,
certo? Dessas raízes um pouco falsas. Então, no interior desse prótolo é onde vai ocorrer a minha reprodução em si, certo? Dentro desse prótolo, em cima mesmo, como se fosse, desenvolve-se os gametângios masculinos e os femininos, certo? As estruturas reprodutivas da planta. Então, é aqui onde vai ter mesmo as estruturas reprodutivas masculina e a feminina, em uma planta só. Então, nós temos o anterídeo, certo? Que é o masculino, que são esses daqui. Nós temos o anterídeo masculino e nós vamos ter o arquegônio feminino. E cada um deles vão produzir gametas, tá bom? Os gametas masculinos são chamados de anterozoides e os gametas femininos são chamadas de oosfera. Então vamos lá. Nós temos aqui o anterídeo com os anterozoides, tá bom? E nós temos aqui o arquegônio com a oosfera, ok? Então cada um deles vai produzir seus gametas, mas tudo numa planta só. Na presença de água, o que vai ocorrer? Esses anterozoides aqui, eles vão nadar, certo? Até a osfera, ou seja, eles são flagelados e ainda tem a necessidade da água, como a gente viu no início da aula. Então, eles vão nadar até a osfera e vão fecundar a osfera. E aí vão gerar um zigoto diploide, um zigotozinho 2N, um indivíduozinho jovem, um embrião, certo? Vão gerar aqui um embrião. E esse embrião, ele vai se transformar em uma pteridófita adulta quando tiver, né, mais desenvolvido. Mas aí, antes disso, nós temos essa formação desse zigoto, a formação desse embrião e o crescimento dele. Só que o crescimento dele, como eu falei, ele ocorre em cima desse gametófito, certo? Ele ocorre em cima do gametófito, em cima do prótolo. Tudo não ocorre no prótolo? Então, o esporófito, certo? O embriãozinho, ele vai se desenvolver em cima desse prótolo. Então, nós temos aqui um esporófito jovem, certo? Uma planta jovem, sobre o gametófito, tá bom? E aí, a gente costuma falar que o gametófito, certo? Esta estrutura do prótalo é passageiro, porque depois que a planta ela já está bem desenvolvida, depois que ela já consegue suprir, né, suas reservas, seus nutrientes, consegue se manter sozinha, esse gametófito ele morre, certo? Não tem mais a necessidade dele. Então, a gente fala que o gametófito ele é passageiro e o esporófito, que é a planta em si, que vai dar origem aos esporos, aos esporângios, ele é duradouro, ele é uma fase duradoura, certo? E nós temos o ciclo de vida heterosporado. Por que é ciclo de vida heterosporado? Porque aqui os esporângios produzidos, eles são diferenciados. A gente tem aqui uma planta e essa planta, certo? Nós vamos ter os esporângios masculinos e nós vamos ter os esporângios femininos, tá bom? Como se fossem duas plantas, né, diferentes. E aí, eles vão produzir os microesporos e os megaesporos. Os microesporos são masculinos e os megaesporos são femininos. E após dispersão e germinação, os microesporos vão originar microgametófitos, certo? Que nós vemos aqui, certo? Produtor de anterídeos. E os megaesporos vão originar megagametófitos, que são os produtores de arquegônios. E aí vai ocorrer a mesma coisa, a mesma fecundação que ocorre no ciclo de vida homosforado, onde nós temos que os microgametófitos vão de encontro ao megaesporos, certo? Ou seja, os anterozoides vão de encontro à osfera. E aí nós temos o processo de fecundação em si, que vai se dar no megagametófito, como o nome já fala, e vai se desenvolver a fase seguinte, o esporófito novamente. Esse ciclo de vida heterosporado, ele não é tão comum, certo? Nessas plantas, mas ainda ocorre em algumas espécies. O ciclo de vida mais comum nas plantas pteridófitas são o ciclo de vida homosporado, como a gente já viu, tá bom? Lembrando que a fase duradoura é justamente a do esporófito e a fase mais pequena, mais simples, é a do gametófito, ok?
E nesse ciclo de vida heteroesferado ocorre a mesma coisa. Nós temos a divisão meiótica, a redução. A diferença é que aqui ocorre tudo em uma planta só. E essa daqui nós já temos duas plantas diferentes, ok? Que vão produzir estruturas em locais diferentes. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham ótimos estudos. Até a próxima.